Obrigada, Ministério de Música. Você pode aplaudir esse ministério poderoso que só está crescendo? Aleluia. Como eu sou grata por essa equipe de música. Porque quando eu chego aqui, eu sei que já existe uma atmosfera. Eles chegam muito mais cedo do que a gente, irmãos. A gente precisa, de fato, considerar o empenho de cada um deles. Eles são um sucesso para a gente. Mas eu digo para eles, sabe, a recompensa vem do Senhor. E eu digo, Ele é um bom pagador. E Ele não deve nada a ninguém. Você pode curvar a sua cabeça? Pai, nós te damos graças, Pai, porque sabemos que o Senhor já se faz presente neste lugar. Nós queremos, Pai, nessa hora te engrandecer. Engrandecer o teu santo nome, engrandecer a verdade da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Ela é poderosa para nos salvar, ela é poderosa, Pai, para moldar o nosso caráter. Ela é poderosa, Pai, para libertar, Pai, tudo aquilo que está ainda oculto em nós. E nós declaramos a nossa mente cativa a todo o espírito de sabedoria e de revelação que procede de ti. Na certeza, Pai, que o Senhor pode trazer conhecimento e sabedoria para cada um de nós, para continuarmos avançando na vida de prosperidade que o Senhor tem para cada um dos seus filhos. E por conta disso, Pai, nós rendemos graças e declaramos a tua palavra, Pai, nessa hora, produzindo todos os efeitos para o qual ela será destinada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Muito bom, queridos, nós estarmos aprendendo sobre vida de prosperidade. Amém? Eu queria saber se existe aqui em nosso meio alguém que não quer ser próspero. Existe alguém no nosso meio que não gostaria de ser próspero? Então essa palavra é para você. Diga assim: essa palavra é para mim. Amém? A unção está grande. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, antes de mais nada. Entender o que é uma vida de prosperidade vai tirar a gente do raso, vai tirar a gente da preocupação com as contas, vai tirar a gente da ansiedade, daquilo que ainda está por vir, que ainda a gente não conhece. Por quê? Porque a gente vai compreender que Deus tem um estilo de vida para nós. E o estilo de vida que Deus tem para nós é prosperidade. Não existe falta, não existe escassez, não existe perda quando nós estamos em Jesus. Essa é uma consciência que tem que brotar de cada um de nós. Amém? E me foi dada essa incumbência de trazer hoje essa palavra. E eu fico muito feliz. Eu queria que você primeiramente abrisse a sua Bíblia lá em 2 Timóteo 3,16. Só para afirmar o entendimento de que tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui, eu vou ler na versão ARA, por favor. 2 Timóteo 3,16 e 17. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E qual a finalidade disso? A finalidade é que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, a nossa instrução está na palavra. É ela que é poderosa para nos instruir, para nos repreender. Então, se você for repreendido hoje, se sinta privilegiado, amém? Por quê? Porque o Senhor ama repreender. Por quê? Porque Ele quer que a gente acerte a rota. Ele quer que a gente saia do caminho errado. Ele quer que a gente continue vivendo a vida poderosa que Cristo conquistou para nós. Amém? E eu gostaria que projetasse aqui os slides. Eu tomei a liberdade de fazer alguns slides, amém? Porque eu acho que facilita um pouco a compreensão, facilita o ensino. E também eu acho que acaba despertando a gente, porque eu sei que muitas pessoas, assim como eu, estão chegando de um dia cansativo de trabalho, amém? E às vezes a gente precisa de um artifício maior para se manter conectado. Nós vamos falar sobre vida de prosperidade. Pode passar o próximo, por favor. E você precisa primeiramente saber algumas verdades bíblicas sobre prosperidade, considerando principalmente a vontade de Deus e os planos de Deus. Pode passar, por favor. A Bíblia nos mostra, queridos, que a vontade de Deus nunca será ruim.
Amém? E essa palavra precisa ser bendita, nunca será ruim. Por mais que você passe por qualquer circunstância, você vai entender que a vontade de Deus não é que você esteja passando por essa circunstância. A vontade de Deus sempre será boa. Por quê? Porque Ele tem planos. Perceba, planos se refere a algo que está por vir. Ninguém faz um plano para vivenciar no passado. Planos é projetar para frente, é projetar para o futuro. Por quê? Porque o Senhor de fato tem isso para nós. Pode passar, por favor? Em Romanos 12, 2, nós conhecemos bem esse versículo, amém? Porque diz respeito que nós não podemos nos amoldar, nós não podemos ficar nos moldes conforme o mundo está. Por quê? Porque o mundo tem um padrão e o reino tem outro. E nós sabemos que fisicamente nós podemos até estar aqui, mas nós espiritualmente estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E tudo isso por quê? Porque a gente precisa transformar nós mesmos através da renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por aqui nós sabemos que a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. O próximo, por favor. E em relação aos planos, os planos também do Senhor são na mesma linha. A Bíblia diz em Jeremias 29, 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Queridos, aqui está o projeto maravilhoso de Deus, embasado na vontade dEle. A vontade dEle, boa, perfeita e agradável. Para quê? Porque Ele planejou, Ele arquitetou, Ele pensou antes da gente como que nós deveríamos viver uma vida boa, uma vida agradável e perfeita, fazendo com que a gente de fato tenha um futuro. E não é um futuro de qualquer jeito. Então você não pode ficar apreensivo por aquilo que está por vir. Você precisa se conectar a isso. Esses dois versículos, queridos, precisam ser a base da nossa vida de prosperidade. Por quê? Porque eles desvendam para nós a vontade do Senhor. Eles desvendam para nós o caráter de Deus em querer sempre nos abençoar, em querer sempre nos projetar para algo melhor. Amém? Pode passar, por favor. E a Bíblia também fala a respeito de prosperidade. Nós vamos ver em Salmos 35, 27. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Mas aqui também será projetado os versículos, que diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Ou seja, o Senhor tem prazer na nossa prosperidade. O Senhor tem um prazer, querido, em ver você prosperar. Sabe quando você vê o seu filho bem-sucedido numa prova de colégio, que você sabe que de alguma forma ele está num caminho, sendo projetado para algo grande? Sabe quando você de fato vê que uma pessoa que você ama está sendo promovida no trabalho e você se alegra, você tem prazer em ouvir essa notícia? Da mesma forma é o Senhor. Então o Senhor de fato tem prazer em ver os seus filhos prosperando. Ele tem prazer cada vez que você recebe uma promoção do trabalho, cada vez que você tem uma oportunidade para você adentrar em algo novo, cada vez que as portas são abertas, o Senhor tem prazer em te abençoar. Amém? Você pode passar o próximo, por favor? Mas, afinal de contas, quem é meu aluno aqui? Quem já foi meu aluno lá no departamento infantil? Lembra do bonequinho? Esse bonequinho era para os alunos ficarem um pouco mais atentos. Por quê? Porque só texto criança não aguenta. E esse bonequinho aqui, ele já vem com uma exclamação para mim e para você. Mas, afinal de contas, o que é prosperidade, queridos? Porque nós sabemos que há uma prosperidade que é dita aí fora, e ela também é vivida por nós, mas nós, como eu já falei, nós temos uma prosperidade celestial.
E nós estamos aqui hoje para aprender a respeito disso, amém? Pode passar, por favor? Nós vamos aprender que a prosperidade no senso comum, de fato, como é dita aí no mundo afora, como é dita no meio secular, ela tem, de fato, uma qualidade ou estado do que é próspero. E isso quem classifica é o dicionário Aurélio para nós. Ou seja, é uma felicidade, é uma aventura. E para a gente entender de fato o que é prosperidade, a gente vai ter que olhar pelo dicionário também o que diz a palavra próspero. Pode colocar, por favor? Próspero quer dizer que se desenvolve bem, que favorece ou ajuda, que tem bom êxito, que tem riquezas ou bens materiais, segundo o dicionário secular. Agora perceba, quando a gente olha para essas definições aqui, parece ou não parece o que a gente vive na nossa vida cristã? Porque a gente vê ali que se desenvolve bem, a gente vê que a prosperidade realmente ela faz uma pessoa se desenvolver bem. Mas veja bem, que favorece ou ajuda. Percebe aí que a prosperidade, mesmo no meio secular, ela tem um pezinho na generosidade, em você favorecer alguém, em você ajudar alguém, em você entender que quando chega recurso para você, não é somente para você, mas é para você também beneficiar outra pessoa. Consegue isso? Consegue entender isso? O mundo já sabe disso, queridos. Só que o mundo não aplica isso sempre. Uma ou outra pessoa a gente vê com coração generoso. Mas geralmente, quando não se tem Jesus, há um egoísmo muito grande, há uma avareza no coração. E essas coisas precisam ser repelidas do meio cristão. Porque no mundo a gente pode até dizer, eles não têm Cristo, não tem como quem diz, uma linha para seguir. Mas nós temos. Amém? Pode passar para o próximo, por favor? E nós vamos aprender também o que quer dizer prosperidade no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E aí eu peço já perdão pela maneira como eu vou pronunciar cada um dos termos, porque eu não entendo hebraico, grego, então você já vai levando em consideração que eu vou ler conforme a língua portuguesa. E também, do jeito que a gente coloca aqui, você vai ver que realmente a plenitude da palavra prosperidade, ela abarca muito mais coisas do que simplesmente o que a gente está acostumado a pensar, que seja só o dinheiro. E aí você vai aprender que não é só sobre dinheiro. Porque às vezes existe um problema no meio da igreja, quando vai se falar de prosperidade, que o povo começa no funiquito, pensando, meu Deus do céu, lá vem a tal da teoria da prosperidade. Essa igreja só prega, né? Teologia da prosperidade. Essa igreja só prega isso. Queridos, prosperidade faz parte do reino. Prosperidade faz parte do reino. E olha como que faz. Antigamente lá, né, quando foi escrito no Antigo Testamento, a palavra toube significa bom, agradável, amável, rico, considerado valioso, apropriado, conveniente, satisfeito, feliz e bem-estar. Pensa, uma pessoa próspera com todos esses adjetivos. Olha bem, shalom, que sempre a gente tenha, né, até o costume de cumprimentarmos assim, que significa completo, saúde, bem-estar, paz, totalidade, segurança e prosperidade. Isso tudo contemplado na palavra prosperidade, que está ali como shalom. Amém? A outra tradução está em Rauni, que significa riqueza, bens, substância e abundância. E, por último, Tessalaque ou Tizaleaque, que significa apressar. Pensa bem, olha os verbos. Apressar, avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso, conduzir a um bom resultado. Queridos, pelo amor de Deus, você percebe a grandeza do que é ser próspero? E todas essas passagens que eu vou citar logo depois, elas de uma maneira ou outra, elas têm essas palavras que foram escritas originalmente, amém? Pode passar, por favor?
No Antigo Testamento, querido, não estava clara a promessa que nós temos hoje, que não é mais uma promessa, mas é uma realidade. Não tinha uma clareza sobre a promessa de vida eterna e a renovação espiritual que nós temos reveladas no Novo Testamento. Amém? Por quê? Porque naquele momento ali, onde você via os grandes homens de Deus, eles buscavam uma prosperidade limitada. E limitada ao quê? A conquista da terra prometida e uma herança para os seus filhos. Não existia naquele momento ninguém que se projetasse a ter uma vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna, querido, só se concretizou com Cristo. Só Cristo pôde, de fato, nos presentear com a vida eterna e com a abundância da graça. Com a abundância da graça e com nós todos aqui assentados em regiões celestiais, já supridos, já abençoados, com todas as sortes de bênçãos. Amém? Ou seja, a grande expectativa dos homens em Deus, no Antigo Testamento, ela estava muito rasa, muito aquém daquilo que nós temos hoje. Amém? Pode passar, por favor? Tanto é que Salmos 37, 29, você vê a passagem do salmista dizendo: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. E isso aqui você já vê que é o quê? Uma projeção de algo que para eles tinha como base a prosperidade. No Salmo 112, 1:3, também da mesma forma. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Queridos, veja bem, apesar de rasa, olha a grandeza que o salmista conseguiu alcançar. E entendendo que a descendência seria poderosa na terra. E entendendo que a geração do justo ia viver de fato algo sobrenatural, porque haveria na casa prosperidade e riqueza. Amém? Pode passar, por favor. E nós vamos aprender agora um pouquinho da prosperidade, as terminologias que são usadas no Novo Testamento, que são duas variantes. Euporia, que significa riqueza, recursos e bens, e euodô, que seria tipo como se fosse ter uma viagem rápida. Consegue entender que nós estamos aqui de passagem? Ter uma viagem rápida, contanto bem-sucedida, então não é de qualquer jeito. Conduzir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem-sucedido. Ou seja, além do pacote que você viu lá no Velho Testamento, que também é para mim e para você, porque nós sabemos que o novo não anula o velho, mas ele confirma o velho, amém? Mas trazendo para a gente algo muito maior por conta da aliança superior que nós estamos em Cristo. E é por isso mesmo que quando a gente olha isso daqui, a gente vê que nós estamos aqui, queridos, numa vida de passagem, mas não é uma passagem de qualquer jeito. Nós estamos aqui para sermos bem-sucedidos. E não vai ser uma coisa difícil. Olha o que diz a palavra que está aqui traduzida para nós. Seremos conduzidos por um caminho fácil e direto. Fácil e direto. Por quê? Porque quem endireita as nossas veredas, queridos? Quem endireita as nossas veredas? É o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Pode passar, por favor, para a gente ler agora os versículos. Nós vamos entender que no Novo Testamento também, a palavra prosperidade, ela aparece apenas 3 vezes. E nós vamos ler esses 3 versículos. E você vai aprender também que existem três vezes a palavra prosperidade. Contudo, você vai ver que 2 versículos está ligado a uma definição do que é prosperidade e a outra com outra definição. E você vai entender bem isso. Por quê? Porque uma vai trazer o sentido de ganho e riqueza, e tudo bem por isso, porque nós sabemos que com Deus, tendo prosperidade, nós vamos sim ganhar muito,
e também obtermos riquezas, amém? Mas também você vai ver uma outra vertente que é revelada num sentido bem mais amplo, num sentido mais abrangente e dentro do entendimento que nós trazemos para o que a gente chama de vida de prosperidade. Pode projetar, por favor, o versículo? Você vai ver, olha, em relação à prosperidade no sentido de ganho e riqueza. O versículo está lá em Atos 19, eu vou ler a partir do 24 e o 25. Diz assim: pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Consegue enxergar que aqui esse homem chamado Demétrio está convocando outro, como ele mesmo, ele sendo o quê? Um ourives, uma pessoa que faz o quê? Que faz joia, que sabe manejar bem o ouro. E ele está dizendo que é desse ouro que vem o quê? Que vem a prosperidade. Então, a palavra prosperidade aqui, ela tem essa conotação de ganho, de riqueza. Por quê? Porque ele está falando de ofício. Ele está falando de trabalho. Ele trabalhava com isso, amém? E nós sabemos que prosperar, querido, envolve trabalho. Amém? Não tem como a gente ficar deitado eternamente em berços esplêndidos. Amém? A gente tem que colocar de fato esse corpinho lindo que Deus nos deu para trabalhar. Amém? Por quê? Porque esse é um princípio. Prosperar exige trabalho. E trabalho dá trabalho. Trabalho cansa. Sabe? Às vezes a pessoa quer um emprego. Por quê? Porque é uma carteira fechada para receber os encargos. Querido, você tem que querer um trabalho também. O trabalho é bíblico. Então, honre o trabalho que você trabalha. Ah, mas eu estou cansado. Peça ao Senhor para renovar suas forças. E vá. E vá feliz, e vá alegre. Aquele lugar lá está sendo uma caixa d'água para receber da fonte inesgotável que vem do alto para te beneficiar. Mas a fonte passa pela caixa d'água. A torneira só é aberta se a caixa d'água estiver plena. E também não tem como a fonte ela ser jogada sem ter uma caixa, um armazenamento para lhe abastecer. Então, da próxima vez que pensar em reclamar do seu trabalho, lembre-se disso. Amém? É árduo, é cansativo, mas é de lá, é honesto. Amém? Pode passar o próximo, por favor? E o outro sentido, você vai ver em 1 Coríntios 16, 2 e 3 João 1, 2, que dá o sentido amplo que eu falei de vida de prosperidade. Em 1 Coríntios 16, 1, 2, diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Queridos, isso daqui está falando de quê? De juntar recursos para os necessitados. Consegue perceber que aqui, diferentemente da outra, não é algo que estava se beneficiando propriamente a pessoa que está trabalhando, mas é algo que está sendo recolhido com uma destinação específica para ajudar pessoas. E perceba que não é nada injusto, porque a própria palavra diz, a gente entende que Paulo está falando, conforme a sua prosperidade, ou seja, você vai dar conforme puder. Conforme você tem para dar. Sabe, Deus nunca vai pedir para a gente algo que a gente não possa fazer. Ele sempre pede algo que é possível. E em 3 João 1, 2, também no mesmo sentido de vida de prosperidade, o apóstolo diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você já percebe aqui que também é bem diferente. Aqui você já está vendo um contexto que, embora seja de vida de prosperidade, você está vendo aqui que o apóstolo João, ele está dizendo que ele faz votos de prosperidade e saúde, mas ele fala
de acordo com a prosperidade que há em tua alma. E eu quero que você segure esse versículo, porque eu vou falar sobre ele ao final. Porque ele vai justamente encaixar com o que a gente falou no início. Amém? Mas só por você olhar aqui, você já vê que tem uma conotação diferente. E tem uma conotação voltada para a própria pessoa, mas não no sentido do que ela está fazendo para ganhar. Não é um ofício, não é um trabalho, mas é algo pessoal dela. Porque está inerente à alma. Amém? Pode passar, por favor. E eu quero salientar, querido, que no Novo Testamento há uma revelação muito mais ampla, muito mais superior em relação ao que é a vida eterna e a pátria celestial. Totalmente em contraste. O que quer dizer? Totalmente diferente àquela prosperidade que os antigos tinham, de pensar apenas numa prosperidade física e geográfica. Por quê? Porque eles estavam pensando em algo que eles poderiam obter, que era uma terra, um espaço, um lugar para eles poderem criar, para poderem se abastecer. E nós sabemos que hoje nós temos uma prosperidade pautada na vida eterna. E principalmente na pátria celestial que nós temos. Então não está presa a uma circunferência geográfica. Então, se você fala assim, mas como é que pode um irmãozinho lá do Cafundó do Judas estar prosperando naquela terra? Graça. Não é o local geográfico. E é da mesma forma que você precisa entender por que você é próspero no seu trabalho. Embora seja tudo contra, porque existe uma graça sobre você. Existe uma bênção sobre a sua vida, que não está limitada àquele espaço, não está presa àquela geografia, àquela sala do seu chefe, aquele ambiente corporativo. Querido, não olhe para o ambiente corporativo luxuoso onde você trabalha, pensando, meu Deus, esse homem aqui é que me abençoa. Não, quem te abençoa é Deus. Amém. Quem abençoa nós, querido, é o Senhor. Amém. Pode passar, por favor. E nós sabemos, querido, que no momento que a gente vive e que a gente conhece Jesus, nós estamos numa jornada. Diga comigo, jornada. E você precisa entender isso. Por quê? Porque leva tempo, queridos. Leva tempo, muitas vezes, para a gente atravessar essa jornada. Leva tempo para a gente ser próspero. E por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes a gente vê um ou outro com um bico, se comparando com o vizinho. Perceba que se eu comparar a minha vida com a vida, por exemplo, eu estou falando de dinheiro, não estou falando de prosperidade em sentido de vida de prosperidade. Estou falando de prosperidade segundo o conceito humano, natural da terra, como a gente viu no início no dicionário. Se eu comparar a minha vida com a da Xuxa Meneghel, eu sou mais rica ou mais pobre? Mais pobre, querido. Não precisa você ficar com medo de responder, não. Amém? Eu sou mais pobre que aquela mulher. Mas se eu falar para você, e se você me comparar com a fulaninha que está bem ali embaixo da ponte, que hoje, coitada, não tem nem onde dormir, não tem nem o que cobrir a cabeça. Quem é mais próspera? Ela ou eu? Eu. Então você percebe que a prosperidade, ela não pode ser medida de um para o outro. A prosperidade, querido, tem que ser medida de você para você mesmo. Sempre você tem que olhar para você e pensar como que eu estava, como que eu estou. Sempre olhando para você. E olhando e vendo, inclusive, por que eu estou trazendo assim a jornada. Porque se você está no caminho, mas eu não prosperei não, eu só fiz andar para trás. Conserta a rota. Porque a jornada que Deus tem para você não é de você voltar atrás. Não é de você ter uma vida de fracasso. Mas eu perdi meu emprego, pode vir outro melhor. Uma porta se fechou, outra se abre ainda maior. Amém. E aí, às vezes, a gente fica se comparando. Mas o irmão fulano conseguiu trocar de carro. E o problema, querido? E o problema? Mas a fulana ali conseguiu, passou no concurso. E o problema? O problema é de quem? Não se compare com ninguém. Agora, eu digo para você, se compare com você. Porque a gente precisa olhar para a gente e ver como que está a minha vida.
Será que eu estou vivendo de fato essa vida de prosperidade? Porque, querido, o Senhor nos convocou para nós termos uma jornada brilhante, uma jornada próspera, uma jornada totalmente ligada à palavra dele. A Bíblia fala que nós já somos mais que vencedores. Então, se a sua jornada, ela está capenga, você viu que você está batendo no endereço errado, calcule a rota. Amém? Pode passar, por favor. E olha bem, também fazendo um comparativo. A prosperidade, querida, ela também é como uma viagem. Quem começa uma viagem pelo fim? Ninguém. Todo mundo começa uma viagem pelo começo. E antes de você começar a pensar na viagem, você tem que planejar a viagem. Você tem que planejar para onde você vai, quanto dinheiro você vai gastar, se você vai ter férias, com quem você vai deixar a sua casa, se tem um bichinho, um pet para cuidar. Existe um planejamento. Então, a gente não pode querer simplesmente que aconteça da noite para o dia. Ah, mas nós somos da palavra da fé. Somos. Mas você sabe que no reino há ordem? No reino há ordem, queridos. A gente não pode simplesmente pensar que a gente tem uma lâmpada que esfrega e pede e o negócio acontece, não. Não é assim. A prosperidade é um processo. É um processo, e um processo leva-se tempo. E é por isso mesmo que a gente precisa entender em qual direção nós estamos indo. E mais do que isso, precisamos olhar para a gente e ver o que Deus nos entregou. Porque a todos nós Deus deu talentos. A todos nós Ele deu recursos. A todos nós Ele deu dons. E nós sabemos, como bem trouxe Mateus, a parábola dos talentos, que Ele vai cobrar. Imagine chegar diante de Deus e Ele perguntar como que você aplicou os dons e talentos que Ele deu a você. Porque nós sabemos, querido, que quando a gente entra com a vida totalmente entregue a Jesus, não somos nós mais que estamos no governo. É Ele. Amém? Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos entender qual é o meu chamado, qual é o meu talento. Tem pessoas que estão enterrando o talento. Ah, não, mas agora eu já tô fora de moda. Ah, não, já estou mais velha, estou cansado. Já quero pendurar minha chuteira. Ah, como eu sempre falo, né? É o FGTC, eu já tenho fundo, né, de garantia do tempo de crente. E eu não quero mais, eu já trabalhei, queridos. Nós lemos lá no início, é rápido. Nós estamos de passagem aqui. E há muito a ser feito. Então, se você sabe, porque sabe que tem um talento, e você não tem aplicado ele como deveria, é tempo de se conscientizar. É tempo de colocar força para, de fato, aplicar o seu talento, o seu dom naquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Pode passar, por favor? Nós temos, querido, que nos projetar para o propósito de Deus. Nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós temos que entender, como diz a palavra de Deus, nós devemos buscar primeiro o reino. Ano passado nós estávamos o tempo inteiro com esse versículo, porque foi a direção para nós. Mas sabe que não é porque mudou o ano que isso mudou? Continua valendo, continua vigente. Nós precisamos buscar sim, pois o primeiro, o reino. O primeiro na sua vida, o reino. Ah, mas eu tenho tanta coisa que precisa ser acrescentada. Busque o reino. Por quê? Porque à medida que buscamos o reino, as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Pode passar, por favor. E olha o que diz. Falamos que prosperar envolve tempo e nós estamos numa jornada. E também temos que entender que nós estamos indo para algum lugar. Amém? Queridos, todos nós que queremos prosperar temos sonhos. Todos nós que queremos prosperar temos um lugar, algo que você quer chegar. Às vezes uma pessoa está aqui e fala, eu gostaria de ter uma casa. Ah, eu gostaria de mudar a minha casa. Ou então eu gostaria de ter mais dinheiro para poder ajudar alguém. Percebe que é um lugar que você quer chegar. É um lugar de quê? De provisão, um lugar de prosperidade, um lugar de bonança. E tudo isso a gente precisa entender que tem muito a ver com o nosso novo nascimento.
Por quê? Porque a jornada, como eu falei, ela vai demorar. Então, nós não podemos simplesmente ficar esperando as coisas acontecerem. Existe um transcurso de tempo entre você realmente nascer de novo e você conquistar o prêmio da soberana vocação. Porque muitas pessoas param no novo nascimento, já carimbei meu passaporte para o céu, e não quero mais saber se eu tenho ou não que conquistar esse prêmio. Que prêmio é esse? Querido, o prêmio é fazer a vontade de Deus. O prêmio é você ser galardoado e você chegar diante de Deus e, como a Isa falou, pode entrar, servo bom e fiel. Por quê? Porque você cumpriu aquilo que era para ser cumprido. Porque, de fato, você se apegou aos princípios da palavra e não viveu conforme a sua vontade. Você se negou, como Cristo se negou a si mesmo, para viver a vontade de Deus, para ter uma vida próspera. Amém? Pode passar, por favor. Olha o que diz Filipenses 3, a partir do 12 e 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Tá repetida essa outra frase. E prossegue para onde? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é quem? Paulo falando. Paulo trazendo para a gente um testemunho de que quando a gente está em Cristo, a gente precisa continuar, a gente precisa prosseguir. A gente tem algo a ser feito, algo a fazer. E não é porque você é um cristão, que você já tem a sua vida eterna garantida, que a gente vai estagnar, não. A gente tem que esquecer o que passa e tem que avançar. Lembra que no início, quando a gente deu a descrição do que era a palavra prosperidade do Antigo Testamento, tinha lá avançar. Por quê, queridos? Porque nós fomos chamados para correr uma carreira. Sabe, você não foi chamado para andar uma carreira. Você foi chamado para correr uma carreira. E eu não sei se você entende, mas correr é algo que te leva muito mais rápido, muito mais veloz. E tem gente engatinhando. E tem gente fraquejando, sentando no meio do caminho. E Deus está dizendo, é para correr. Paulo não falou por falar a palavra correr carreira, porque ele achou bonito, não. É porque ele sabia da necessidade que tem para a gente fazer algo velozmente. Essa palavra precisa percorrer, Pai, percorrer todas as nações. Por quê? Porque é o evangelho que vai salvar. É o evangelho que vai pegar o perdido, que vai libertar o cativo, que vai curar o enfermo. E quem é que vai correr? Eu e você. Por isso que às vezes a gente vê de vez em quando umas pessoas dando umas carreiras quando a gente vai para as conferências. Porque entendem. Fazem aquilo ali por quê? Porque sabem que precisam de fato colocar pressa, colocar uma velocidade. E eu vou dizer, colocar velocidade cansa. É muito diferente eu falar, vou daqui na esquina andando e vou daqui à esquina correndo. Eu vou me cansar? Vou. Mas eu vou ter o resultado de ser mais rápida, de chegar mais rápido no lugar, de cumprir aquilo que eu preciso fazer. Se eu digo que eu vou mais rápido. Se eu posso fazer num tempo menor, por que eu vou fazer mais custoso? Compreende? Amém? Pode passar, por favor? E agora eu quero voltar para aquele versículo lá de 3 João 1:2, que nós lemos no início, falando sobre a variação da palavra prosperidade, que está dizendo assim, ó. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Queridos, isso daqui é um princípio vital para cada um de nós que somos crentes. Por quê? Porque a gente vê que a prosperidade aqui, que o apóstolo Paulo está desejando, que ele está falando, amado, acima de tudo, faço votos. Ou seja, ele está nos desejando isso.
Ele está, de fato, inclinado a nos desejar que nossa prosperidade e saúde, assim seja como é próspera a nossa alma. Ou seja, ele está fazendo como se fosse ali algo que tivesse em comparação, assim como é. E por que eu estou chamando a sua atenção? Porque uma alma que ela não é próspera, é uma alma que não entendeu a palavra. É uma alma preocupada. E por que ele está usando a palavra alma? Justamente porque é na alma que fica tudo aquilo que a gente tem de racional, de sentimental. Tudo aquilo que você sente, sabe a aflição? Sabe a ansiedade? Sabe o medo? Sabe quando você fica preocupado? Ai, meu Deus, eu não sei se eu vou ter como pagar essa conta. Eu não sei, meu Deus, se essa ministração que está sendo hoje falada, se de fato é para todo mundo. Se Deus me criou para ser próspero mesmo. Porque desde o meu avô, todo mundo sempre viveu uma vida tão mirradinha. Na minha família, ninguém nunca nem conseguiu, sabe, ter um salário alto. Querido, se você tiver uma mente dessa forma, eu vou te falar, você vai viver uma vida assim. É por isso que começamos falando na necessidade de renovarmos a nossa mente. Hoje era para essa igreja estar cheia. Por quê? Porque através da palavra, quando a gente renova a nossa mente, a gente sabe que a gente é próspero sim. E a gente é próspero tendo e não tendo. Por quê? Porque não está no seu celeiro farto, não está na sua conta com grande quantia. Porque existem muitas pessoas ricas que estão passando uma vida de miserável. Isva falou, tem como comprar um remédio? Tem. Mas e a saúde? Compra? Não. Tem rios de dinheiro para levar o filho para um tratamento no exterior. É garantia de vida? Não. Consegue perceber a grandeza que nós temos na vida de prosperidade que Cristo conquistou para nós? Porque é nele. Agora, essa consciência precisa estar impregnada em nós. A mente próspera, querido, vai fazer com que você, de fato, chegue em lugares que você nunca imaginou chegar. E eu quero que você se projete nesse momento, sabe? Quando você sair daqui, não, guarde essa palavra no íntimo do seu coração. E diga para você mesmo, eu sou próspero. Eu sou próspero, eu sou bem-sucedido. Eu fui criado para vencer. Eu fui criado para estar por cima. Eu fui criado para ter tudo o que eu desejo. Por quê? Porque Deus assim o quer. É assim que está na palavra. Eu não estou inventando nada, nós estamos aqui lendo a palavra como ela é. E não tem como você receber prosperidade e saúde, como o apóstolo João está falando, se você não tem a sua mente próspera. Se você está com a sua alma envolvida em sentimentos de perda, de escassez, você vai observar que cada vez mais isso vai se proliferando na sua vida. Aumenta muito. Então não reclame mais. Não vive dizendo mais, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Diga, vai chegar, está chegando, Deus vai mandar, Deus vai levantar alguém para me ajudar. Amém? E Deus levanta, queridos. Deus levanta. Eu saí de um lugar para outro. Eu estava na escola de ministro um dia e eu escutei uma palavra da professora Marisete. E eu estava sentada e ela falou assim, olha, Deus vai projetar pessoas para lugares de onde elas nunca imaginam um dia sentar. E na mesma hora eu me arrepiei toda naquela cadeira. Eu falei, essa palavra é para mim. Não sabia nem para onde eu ia. Mas eu agarrei. Falei, eu vou, não sei onde é, eu vou. Queridos, não demorou 2 semanas. Isso aconteceu no ano de 2017. Eu estava trabalhando muito num lugar onde eu era, né, uma assessora jurídica e trabalhando demais, não estava mais aguentando. E eu cheguei para minha chefe para falar para ela, olha, eu precisava do dinheiro? Precisava. Mas
cheguei para ela e falei assim, olha, eu não estou mais conseguindo ficar aqui, não está bom para mim. E eu acho que eu vou sair. Isso porque quando eu fui para lá, eu ganhava um salário muito baixo, perto daquilo que me prometeram. Mas eu fui porque eu sabia que ela precisava de mim. Por isso que eu falo, honre. Honre, não amaldiçoe o seu trabalho. E na hora que eu fui falar com ela para sair, ela falou assim, não, Vanessa, você não vai sair não, porque eu preciso que você me dê uma resposta. Eu falei, resposta do quê? Eu queria que você assumisse tal departamento. Queridos, assumir tal departamento é você se tornar um diretor. Sabe o que é você sair de um cargo onde você está ali como assessor, porque você não está aguentando, e você vai pegar um cargo de direção? E eu falei, meu Deus, como que eu vou? Eu lembro que só entrei na sala da chefe de gabinete, ela me falou uma frase. Cavalo selado não se passa duas vezes, monta. E eu falei, Jesus, será que isso é de Deus? Fui para o Rema, para fazer a escola de ministros. Fui perguntar para algumas pessoas que eu sei que existe sabedoria na multidão de conselhos, pessoas de Deus, e todas as pessoas falaram, vá. Trabalhei muito, trabalhei. Ganhei dinheiro, ganhei. Mas foi algo que eu sei que foi o Senhor que me levou. Amém? Amém? E eu digo para você, tinham muitas pessoas, talvez melhores, mais capacitadas, mas aprove o Senhor a me levar para aquele lugar. E eu cheguei lá e fiquei lá por um tempo, querido. E só saí quando eu quis, quando eu pedi para sair. Isso anima você? Porque isso me anima. Isso é uma trajetória na minha vida profissional que eu tenho, sabe, muita gratidão a Deus. Porque eu fui fiel no pouco e Ele me colocou no muito. Porque eu sei muito bem quando eu comecei a trabalhar com meus 14 anos, atendendo em lanchonete, em bar, recebendo às vezes elogios de homens com segundas intenções, eu sei o quanto que isso é humilhante. Mas o Senhor me exaltou. O Senhor me colocou no lugar de excelência. E Ele pode fazer isso com qualquer um de nós. A vida de prosperidade, querido, não é apenas para o seu umbigo. Pense nos outros. Olhe para o seu vizinho. Olhe para o seu irmão dentro da igreja. Olhe para dentro da sua família. Às vezes a gente fala, não, eu já estou bem, eu já tenho uma casa, eu tenho um carro, tenho imóveis alugados. E aí você às vezes olha para a sua família, e eu estou falando comigo, tá? E você vê às vezes um parente seu que você ama, que está tão longe, vivendo uma vida miserável, e você pensa, só queria ter dinheiro para dar uma casa melhor para ele. É isso que tem que mover o corpo cristão. A generosidade. A gente olhar uma pessoa e falar, isso me move. Isso me enche de compaixão. Eu não fico satisfeita em entrar num lugar e saber que tem uma pessoa da minha família que não pode nem sentar àquela mesa. E eu sei que muitos aqui também têm essa realidade, queridos. E a gente precisa de fato se levantar como um corpo de Cristo bem ajustado, bem nivelado, para a gente viver tudo aquilo que a vida de prosperidade tem para nós. Você pode se colocar de pé, por favor? Aleluia. Eu quero orar por vocês, quero orar por esse momento. Eu creio em nome de Jesus que nós estamos sendo projetados para algo maior. Eu sei, queridos, que para manter a nossa vida alinhada com tantas coisas que a gente tem, é necessário recursos, é necessário suprimento. E eu quero que você, sabe, entenda. Deus está pronto. Deus está pronto. Deus está pronto. Deus não retém bênção. Deus não retém recursos. Deus não retém dinheiro. Deus não fica guardando e falando, não, eu estou esperando para ver se esse meu filho amadurece o suficiente. Queridos, olha, Deus, Ele não faz isso não. Se for para uma boa causa, Deus abre as portas sim. Ele só não vai colocar nas nossas mãos coisas que vão nos distanciar deles. Igual tem pessoas que às vezes falam, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer a bagaceira. Será que vai sair dos caminhos de Deus? Será que vai trocar de esposa, o bonitão? Aleluia, querido. Você tem que pensar que às vezes tem gente que não tem maturidade para ter dinheiro, não. Tem gente que não tem maturidade para ter muito dinheiro. Mas o dinheiro, para quem tem maturidade, é uma bênção. Porque abençoa a nossa vida e abençoa a vida dos outros também. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, Pai, porque o Senhor nos fez próspero. Te damos graças, Pai, porque no teu reino não há falta, não há escassez, não há nada perdido, Pai. E nós sabemos, Pai, que o seu desejo é nos fazer prosperar.
O Senhor tem planos, Pai, maravilhosos a respeito de cada um de nós. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós nos expomos a essa vontade. Nós nos submetemos aos seus planos. E queremos, Pai, corresponder a cada um dos desejos que o Senhor tem a nosso respeito. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o Senhor mesmo, despertando cada um que aqui está, para a vida de prosperidade que nós temos em Cristo. Sabe, Senhor, que o Senhor possa de fato, a cada palavra que sai negativa da nossa boca, nos fazer lembrar que o Senhor é bom. Nos fazer lembrar, Pai, que o Senhor tem nos dado infinitamente, Pai, aquilo que nós necessitamos. O Senhor tem suprido, Pai, cada uma das nossas necessidades. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, a abundância do Senhor sobre cada casa aqui representada, sobre cada família que aqui está. Pai, em nome de Jesus, que, Pai, nessa semana, na semana que vem, durante todo esse mês, onde essa matéria vai ser ministrada, eu declaro, Pai, milagres financeiros sobre essa igreja, milagres financeiros sobre os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, toda causa que está emperrada na justiça, todo o dinheiro, Pai, que está preso, nós declaramos agora, Pai, o Senhor mesmo fazendo ser liberado, em nome de Jesus. Pai, aquele que está com pendência, que precisa de dinheiro para pagar suas contas, eu declaro os recursos chegando, Pai, em nome de Jesus, em cada casa, em cada lar, em cada trabalho. Pai, em nome de Jesus, visita os nossos trabalhos, Senhor. Visita o nosso ambiente, Pai, profissional. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, aqueles que estão acima de nós, aqueles que estão, Pai, como tomadores de decisão, aqueles, Pai, que podem de fato, Pai, nos promover. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esses homens, essas mulheres, porque sabemos que eles também têm participação na nossa prosperidade. E declaramos os caminhos deles também, sendo prósperos através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que haja prosperidade, que haja, Senhor, trabalho para todo aquele que quer. Em nome de Jesus, que haja, Pai, bons trabalhos, boas promoções, em nome de Jesus, aqueles que estão estudando para concurso, aqueles que estão se preparando para processos seletivos. Obrigada, Senhor, porque nós cremos na sua bondade, trazendo, Pai, habilitação para todos nós, aqueles que ainda estão estudando, em nome de Jesus, os jovens dessa igreja, Pai, que estão cursando nível superior, nível médio, nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre eles, nós declaramos entendimento, capacidade para se concentrar, para memorizar conteúdo, capacidade para conseguir aprovação nas provas. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor. Em nome de Jesus, cada um de nós, cada um dos membros dessa igreja, cada uma das pessoas que tem visitado este lugar. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que a cada quinta-feira, através da palavra que é ministrada, essas pessoas possam ser impactadas, Senhor, com a verdade do teu evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. Você concorda com essa palavra? Aleluia. Obrigada, Senhor. Existe alguém no nosso meio que está sentindo alguma dor? Alguém que entrou aqui e